Fala galera, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Você provavelmente já teve que escolher entre uma placa C++ e uma placa C++ do seu provedor. Mas você sabe a real diferença? Você sabe qual é melhor para o seu cenário? E você, sabe, Pipe? Eu sei, e no vídeo de hoje nós vamos explicar para vocês e tirar as dúvidas referentes à placa C++ e à placa C++. Bora pro vídeo? Roda a vinheta, Helena! Então, pessoal, vocês sabem qual é a real diferença entre uma placa C++ e C++? Você acha que é o hardware? Qual é essa principal diferença, Pipe? A principal diferença entre a placa C++ para C++ é somente o transceiver, o GBIC ou o módulo óptico, como você melhor chamar. Nós temos o módulo C++ e temos o módulo C++, e a principal diferença é a potência e a sensibilidade que o Pazini vai explicar para vocês agora. Então, quando eu estou falando de potência, eu estou falando de quão alto eu estou emitindo essa luz nesse módulo. Ou seja, quanto mais potência, mais longe eu consigo chegar. E, consequentemente, eu tenho a sensibilidade, que é quão longe eu consigo escutar, digamos assim, a fibra. Então, eu tendo uma potência mais alta, eu consigo chegar mais longe, e tendo uma sensibilidade mais baixa, eu consigo chegar mais longe. Isso é característica do módulo C++. Então, o C++ ele vai ter uma diferença de 3 dB da placa C++, tanto na potência quanto na sensibilidade. Então, basicamente, o meu orçamento de potência, ou seja, quanto que eu envio até quanto que eu recebo, vai me dar uma diferença de 6 dB, 6 dBm no caso, né? Esses 6 dBm, se a gente pensar em distância, né, Pipe? A gente está falando basicamente de uns 12 km. E aí tu pode parar para pensar, né? Quando eu estou falando de 12 km, eu posso ter um raio muito maior de clientes. Mas tem um ponto muito importante, né? Quantos clientes eu consigo ter em cada porta? Em cada porta, tanto quanto a C++ quanto com a C++, eu vou conseguir ter até 128 clientes por porta-ponto, totalizando 2048 nessa placa aqui, nessa placa de C++ ou C++. Legal, vamos pegar essa informação então. A gente está falando de 128 clientes por porta, né? Então, nesse meu raio que eu vou ter, que o 12 km é expansão, ou seja, eu já tinha o tamanho padrão, digamos assim, de raio, que é em torno dos seus 20 km, eu estou colocando mais 12. Eu vou ter só 128 clientes em 32 km de raio? Obviamente, a gente está ignorando a parte da divisão, tá? Quando a gente colocar a divisão também na conta, a gente vai ter em torno ali dos seus 25, 26 dB. Quando a gente pensar em dois níveis de splitter, por exemplo, 1 para 8, mais um nível de splitter 1 para 2. Então eu vou ter lá na faixa dos seus 25 dB de perda só em splitter, tá? É uma perda necessária, com certeza, porque eu preciso fazer a divisão. E aí eu vou ter essa distância maior que eu consigo colocar, né? Essa distância vai ser favorável? Eu vou ter a necessidade dessa distância toda? Não necessariamente, depende muito de cada ambiente de rede, né? Isso, o que a gente percebe normalmente? Eu tenho dois métodos de fazer uma topologia de rede, ou seja, eu tenho dois métodos de fazer essa divisão ótica. Eu posso fazer uma topologia em estrela, no caso, né? Que eu estou chegando e vou fazendo umas divisões com o splitter balanceado, e também posso fazer uma rede em barramento. Em barramento, consequentemente, eu tenho umas distâncias maiores e faço derivações no meio do caminho. Então, o que eu percebo, né? Percebo que quando eu trabalho numa rede em estrela, numa topologia convencional, para uma área que eu tenho uma densidade demográfica alta, ou seja, num centro de uma cidade, num bairro com bastante população, eu vou utilizar uma topologia balanceada. Topologia balanceada, eu conseguiria atender com uma placa C++? Conseguiria tranquilamente. Conseguiria, por quê? Porque eu vou ter uma redução do meu raio de atendimento. Quando eu trabalho numa área mais de interior, uma área mais industrial, que eu tenho frentes de residências ou frentes de empresas superiores a seus 20, 30 metros, normalmente eu vou trabalhar com um splitter desbalanceado. E aí eu utilizo uma fibra só passando e vou desbalanceando essa derivação e coloco um splitter após o splitter desbalanceado. Então minha rede ela vai ficar mais longa, né? Exato. Ela não vai ficar uma rede tão curta, vai ficar uma rede mais longa e, consequentemente, aí vai ser necessário eu ter o C++, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aí é onde eu começo a perceber a real necessidade de C++. O que eu tenho que pensar quando eu tenho um provedor, né? Qual que é o tipo do meu cliente? Distância, quantidade de clientes, qualidade e desempenho, né? E tem um outro ponto também que aí é indiferente se a placa é C++ ou C++, mas eu tenho 128 clientes por porta. Eu vou utilizar 128 clientes por porta? Então é um ponto que eu tenho que pensar na hora de eu desenhar minha rede. Porque muitas vezes eu tenho 128 clientes por porta, mas eu coloco 64. Porque eu quero mais potência, não é nem potência, né? Eu quero mais taxa de transferência, né? Então eu quero garantir melhores taxas, maiores bandas para meus clientes.
E aí eu posso ficar pensando, tá, mas eu não vou ter todos os clientes ao mesmo tempo, eu consigo fazer fazer uma mescla ali, né? De dia eu uso empresa, de noite eu uso residência, eu consigo fazer esse ajuste. Mas pensando, se eu estou levando uma placa para atender uma região residencial, eu tenho uma tomada de decisão. Se eu estou levando essa mesma placa para uma área industrial, eu tenho outra tomada de decisão. E não é baseado na taxa de transferência do cliente, e muito mais na SLA. Porque se eu deixo uma indústria, eu deixo uma empresa fora da internet, sei lá, por 2 horas, provavelmente eu vou ter alguma multa, algum prejuízo para arcar. Quando eu deixo uma residência, o meu SLA é muito maior. SLA, se eu não estou enganado pela Anatel, ela vai lá para casa das 24 horas. Então ele muda consideravelmente quando numa empresa eu tenho um contrato com essa empresa, que daí posso delimitar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, o que tiver no contrato designado. Resumindo, a placa C++ e a placa C++, elas são idênticas no hardware, o que vai diferenciar sim é o transceiver e a potência e a sensibilidade que nós explicamos até agora. Exato. Mais alterações que a gente tem, mais pontos de diferença entre os dois módulos. A sensibilidade, ou seja, ela vai conseguir escutar melhor. Mas não esquecendo, do outro lado eu tenho uma ONU. Então ela vai escutar melhor, mas a potência da ONU ela continua sendo a mesma. Eu não tenho uma ONU C++. Então mesmo que eu tenha um módulo com uma sensibilidade muito melhor, não é nem muito melhor, né? São só 3 dBms. Então essa sensibilidade ela não vai ser significativa para fazer com que essa ONU vá mais longe. Então eu tenho que pensar também no cenário como um todo, não olhar simplesmente para a placa. Eu tenho que olhar para a placa, pensar no meu cenário, na minha topologia de rede e também pensar no usuário, pensar como que ele está sendo, qual é o equipamento está sendo instalado na ponta, qual é a potência daquele equipamento e, obviamente, né, desenhar um projeto disso daí e ter a correta noção de quantos dBs eu vou ter também de sobra, né? Porque uma rede, ela não pode, eu tenho um orçamento de potência de 35 dBs, eu vou fazer uma rede de 34 dBs. Em tese eu não posso fazer isso. Eu posso, mas ela não tem uma garantia, né? Então, qualquer um dia quente, o que acontece nos dias quentes e frios com o cabo óptico? Dia quente, o cabo tende a fazer o abalamento no poste. Então ele tende a fazer alterações da sua atenuação. E num dia frio ele tende a esticar, né? Então essas alterações do cabo, esses intempéries climáticas que o cabo sofre, eles afetam diretamente a atenuação do cabo. Consequentemente, se eu fizer uma rede muito no limite, ela pode dar problema, né? Exatamente, a gente precisa sempre ter uma garantia da nossa rede para que a gente evite problemas tanto com o projeto, quanto com placa, quanto com toda a nossa rede GPON. E eu preciso de um intervalo, uma garantia de 5, 7 dBs? Não, eu não preciso, depende muito do meu cenário, mas se a minha rede tiver um projeto concreto, um projeto ideal, eu não preciso dessa diferença de perda, então eu posso utilizar a placa C++ sem nenhum problema. Pensando que quando a gente está trabalhando com um cenário óptico, tá? E eu não estou falando só de GPON, estou falando de qualquer tecnologia óptica, a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem que ter uma mão de obra treinada, tem que ter uma mão de obra especializada no que está fazendo, né? A Fiber hoje ela conta com vários treinamentos que conseguem fazer com que a sua equipe seja bem capacitada para ter essa instalação correta, fazer esses cálculos corretos. Então isso é interessante para o provedor como um todo. E também para você não comprar, como a gente tem o jargão, né, uma bala de bazuca para matar formiga. Então, quando a gente utiliza uma placa C++ e a nossa rede está extremamente bem dimensionada, tu vai ter, sei lá, 5 dBs, 7 dBs de sobra na tua rede. Isso daí tu consegue colocar até mais um splitter, de tanto dB que tu tem de sobra, tanta potência que você tem de sobra, né? No caso, se eu tiver na faixa ali dos 7 dBs, 5 dBs, eu ainda não tenho nenhum problema. A partir do momento que eu começo a ultrapassar meus 10, 12 dBs de sobra, que pode acontecer, eu posso ter problemas no lado da ONU, eu posso ter a cabeça óptica da ONU queimada. Então isso são pontos importantes para eu ter essa noção na hora de montar meu projeto, para eu não deixar brecha para eu poder ter problemas futuros, né? E outro ponto que é muito importante é o valor da placa C++ e da placa C++. Com certeza. Que a placa C++, em teoria, ela é muito mais barata que a placa C++, então vai muito de você estudar qual que é o melhor cenário para a sua rede, mas se uma placa for muito diferente da outra, estude o seu cenário e utilize a placa que é ideal para o seu cenário, para a sua atuação, para a sua solução, né? Pensando no cenário de aplicação de um provedor, né? O provedor ele compra, por exemplo, uma placa para 2.048 clientes.
Então, se eu comprar uma placa que seja, vou botar um valor hipotético que 20% mais barato, esses 20% dessa placa que ele está comprando mais barato, que está atendendo a solução dele, ele pode comprar em ONU, ou seja, ele pode colocar cliente nessa rede e o cliente já dá retorno para o investimento no começo do mês seguinte, no caso, né? Então, toda compra do provedor ela tem que ser muito baseada no payback, ou seja, no retorno que ele vai te dar para fazer a máquina girar, né? Para fazer o provedor girar. Então, é uma coisa que ela foge de especificação técnica e começa também a entrar na parte financeira da empresa, né? Exatamente. Eu imagino que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês possuem mais dúvidas, por favor, deixem nos comentários que a gente vai responder vocês. Um forte abraço. Seria isso, Pazinho? É isso aí. Forte abraço, pessoal. Valeu! Valeu, valeu!